Êxodo, capítulo 1, versículo 1, no primeiro capítulo do livro do Êxodo, é fundamental para entendermos a transição do povo hebreu de uma fase de prosperidade no Egito para um período de opressão e servidão. O capítulo se inicia com uma lista dos filhos de Jacó. Emigraram para o Egito, enfatizando a continuidade das promessas divinas feitas a Abraão, Isaac e Jacó, através da multiplicação da sua descendência. Os versículos 1 ao 5 explicam. Essas são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito e a totalidade das almas que saíram das coxas de Jacó era 70. Aqui notamos que a ênfase está em quantas pessoas da linhagem de Jacó vieram ao Egito, criando uma conexão inicial entre a identidade do povo e suas promessas divinas. A partir do versículo 6, o texto descreve a morte de José e a mudança da situação do povo de Hebreus no Egito. E morreram José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, e os filhos de Israel foram fecundos, e multiplicaram-se, e foram crescidos e robustos, e a terra se encheu deles. A morte de José simboliza o fim de uma era de boa relação com o governo egípcio. No versículo 8, introduzimos o novo rei do Egito. Então levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Esta mudança indica uma ruptura nas relações, resultando na opressão dos hebreus. Dos versículos de 9 a 14, o faraó começa a ver os hebreus como uma ameaça. 9 e 10. E disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais forte do que nós. A resposta do faraó a essa ameaça é a escravidão, mostrando a estratégia de subjugação através da carga pesada de trabalho. Versículo de 13 a 14. E os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com rigor e amarguraram a vida com dura servidão. A transformação da coexistência pacífica em escravidão é um tema central onde as esperanças da prosperidade se tornam angústia. Quando o plano de opressão falha em deter as famílias hebraicas, o faraó dá um passo extremo, conforme descrito nos versículos 15 ao versículo 22, convocando as parteiras. Versículo 15 ao versículo 16. Falou o rei do Egito às parteiras hebraicas: quando os filhos hebreus forem bornados, matai. O faraó tenta controlar a natalidade para reduzir a população hebraica, evidenciando a severidade da opressão. Versículo 17. Mas as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram. As parteiras demonstraram resistência à fidelidade a Deus, destacando a importância da fé sobre a autoridade humana. Por fim, o capítulo encerra com a implementação de um genocídio contra os recém-nascidos hebreus, refletindo um estado de desespero do faraó. Então o faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: todo filho que nasce é que lance no rio, mas toda filha manterei viva. Este decreto simboliza o auge da opressão, estabelecendo
um cenário crítico que leva ao nascimento de Moisés e à libertação subsequente. O contexto histórico e cultural. O livro do Êxodo particularmente seu primeiro capítulo, se passa no Antigo Egito, em um período que geralmente é datado entre o século XV e o século XIII antes de Cristo. O Egito, nesse tempo, era uma potência poderosa no mundo antigo, com um sistema de governo e uma cultura complexa. A obra é um relato de experiência do povo hebreu enquanto se tornava um povo livre, mas sob forte opressão. Historicamente, o Egito experimentou uma variedade de dinastia e mudanças de regime, e o faraó mencionado no texto é muitas vezes considerado como pertencente à 18ª dinastia. O modo de vida dos hebreus, inicialmente acolhidos, contradiz o tratamento a partir do momento em que os egípcios se sentem ameaçados. Embora o capítulo em si não contenha referências diretas a Cristo, a opressão do povo hebreu e suas consequências reverberam temas messiânicos. O nascimento de Moisés é visto por muitos teólogos, inclusive a mim, como uma prefiguração de Cristo, que também é um libertador. A opressão representada no Egito se torna um tema comum em profecias sobre o futuro Messias, onde a libertação do pecado é comparada à libertação da escravidão. Os pais da igreja e reformadores frequentemente interpretam Êxodo 1 à luz do conceito de opressão e redenção. O relato de como as parteiras agiram em obediência a Deus é um exemplo de integridade cristã que é frequentemente ensinado nas comunidades da fé. O conceito de resistência à opressão e o clamor por justiça é um tema que ecoa nas pregações de muitos reformadores. Os ensinamentos do capítulo podem ser aplicados em diversas áreas da vida cotidiana. Primeiro, ele nos ensina sobre a importância de resistir à injustiça e a necessidade de agir com coragem diante de opressões. As parteiras que temeram a Deus nos mostram que, mesmo em tempos difíceis, podemos tomar decisões que não apenas favorecem a integridade, mas também o bem comum. A experiência dos hebreus conta uma história sobre resistência e a fé em tempos de crise. Então, meus irmãos, esse capítulo 1, versículo 1 aqui nos deixa bem claro, né? Aí a decadência, né, dos hebreus quando vai para o Egito, depois que José morre. José morrendo, ou ele se torna ser escravo, né? O faraó ali não reconhece José e os hebreus começam a crescer no Egito e o faraó aí já começa aí a tomar as suas devidas providências para que esse povo não cresça, né? Mas a gente vê na figura de Moisés, Jesus, né? Que Jesus, se vocês for entender direitinho, ele veio para salvar o povo do pecado, o povo da escravidão do pecado. Assim também foi Moisés. Moisés também veio para salvar literalmente o povo da escravidão. Aí eu te faço uma pergunta:
Você está ainda no Egito? O Egito saiu de você. Eis a questão. Se você está ainda dentro do Egito, você é escravo do pecado. Agora, se você já está fora do Egito, amém. Glória a Deus por isso. Você aceitou Jesus e você é salvo. Amém. Fica na paz.